A gente não pode ter uma falso entendimento de que na empresa grande está tudo perfeito. Pelo contrário. Principalmente no marketing. Isso é interessante ouvir, cara. Isso é importante porque às vezes é um mito, né? Tudo roda maravilhosamente bem. Minha empresa é horrível lá que é bom. Na Exato, verdade, tá todo mundo só vendo o palco, ninguém tá vendo o bastidor, né? Exatamente. Todos têm seus desafios. Todos têm desafios. E principalmente no marketing, porque a gente está falando desafios são relacionados às pessoas. Né? E quando a gente está num mundo um mundo bunny extremamente complexo e de mudança muito importante, de uma maneira muito rápida, não importa se está numa empresa grande ou pequena. O ponto é, na empresa grande, o risco de um investimento e de escalabilidade desse erro é muito maior do que uma empresa pequena. Mas não quer dizer que proporcionalmente um erro desse não mata uma empresa pequena também. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é a proporcionalidade que é importante nesse momento. Então como é que a gente faz? A gente está cada vez mais indo para um marketing de experimental, onde a gente realmente precisa errar pequeno e acertar grande. Isso, na prática, não é fácil de fazer. Errar e testar pequeno não é fácil de fazer, mas é extremamente importante. Em um mundo onde a gente tem um lançamento de uma rede social a cada ano, a gente acabou de ter mais uma, né? Rede social entrando aí com o Instagram, junto da Threads. Como que a gente acerta uma mídia no Threads? Como que a gente acerta uma mídia no TikTok que tem pouco tempo? Como que a gente acerta uma mídia no Pinterest? Como que a gente acerta uma... É complexo, ninguém tem um playbook disso. E como que isso vale para você, para imobiliário, vale para uma marca? É tudo muito complexo hoje. E não dá para você chegar lá e colocar um caminhão de dinheiro achando que isso vai dar certo da noite para o dia. Então, por isso, é importante, do tamanho que for a empresa, testar pequeno, validar esses testes com os investimentos, sabendo o que está fazendo, né? Qual é o ponto de investimento, onde validou, ter os resultados esperados, e aí sim a gente começa gradativamente aumentando os investimentos até chegar num ponto que é um ponto de voo de cruzeiro. No entanto, isso precisa ser olhado e medido constantemente, dia a dia, hora a hora, porque isso pode mudar. Como a gente acabou de falar, entrou uma rede social nova. O que aconteceu com o Twitter? Será que ele vai diminuir a frequência? Aumentar a frequência? Mudou o dono do Twitter recentemente. Será que isso impacta no comportamental das pessoas que estão lá dentro? Isso reflete nos investimentos? As marcas que estão lá hoje vão começar a ter melhor ou pior resultado? A gente não sabe. E não é porque a empresa é grande ou pequena que a resposta vai estar na mão. Vai ser muito de quem está pilotando tudo isso, em testar pequeno, entender os dados e aumentando essa escala de acordo com a necessidade do negócio. O que eu analiso é o seguinte. Você viu, você está falando aqui, eu fico na minha imaginação, porque por mais que os desafios sejam próximos, a empresa quer resultado. A empresa quer resultado. Então, assim, você tem redes sociais novas, como você disse, você tem tom de voz, você tem o PCI, você tem a persona, você tem os dados muitas vezes que você não consegue validá-los, bacana. Mas gerir essas pessoas para entregar resultado. Porque como que quem está ali com a gente agora vai poder olhar para a sua operação hoje? Primeiro, como é que eu sei que meus dados são ou não são confiáveis? Segundo, como que você, na prática, olhava para esses dados para tomada de decisão? Terceiro, como é que você lidava com a pressão dos acionistas para que você entregue esse resultado, você como head do marketing, precisando entregar esse resultado? Quarto, commodities. E acho que ter esse tempo de testar para poder errar pequeno. Porque não tem cultura de erro, grande, né, cara? Porque a cultura de erro... Ela menor. Não... Então menor. Por mais que a gente tenha, né, tô falando bastante hoje sobre isso, abertura para o erro, tal, etc. Mas na prática ela é importante se você corrigi-lo rápido e ajustá-lo, né? Porque no final o resultado que é o que realmente importa. Que é o que importa para todo mundo. Então como é que a gente fez e que deu certo e que vale para essa quantidade hoje de disponibilidade de comunicação que a gente tem? Primeiro, o budget ele não é infinito.
né? Ele é finito. Como é que calcula o budget de uma empresa de varejo dessa grande sua? Normalmente a gente tem uma relação entre o top line, né, aquilo que a empresa fatura, e um percentual disso é o que se investe na comunicação. E aí varia de acordo com o momento da empresa, tipo de negócio, etc. Mas essa relação, para quem está ouvindo a gente, é uma relação legal de se fazer. E aí você pega 2%, 3%, 10%, enfim, depende do momento, do tipo de empresa, você vai ter uma relação. Mas normalmente está relacionado com... Mas você faz isso o quê? É do quarto, é do trimestre? O que a gente faz normalmente, né? A gente monta o ano todo, então a gente faz uma previsibilidade do ano inteiro, né? Um budget do ano inteiro, e a gente faz esse olhar, que a gente chama de forecast, a gente vai fazendo um ajuste desse número todo mês. Então, todo mês, como é que foi esse mês? Tá para cima ou para baixo? Então, o mês que vem, qual que é a previsibilidade desse investimento? É essa? Com isso, qual que a gente vai ter de retorno, etc. Tá? E acho que um ponto importante com essa disponibilidade toda que a gente tem de comunicação, a gente fala, cara, para onde que eu vou investir? Invisto no Google, invisto no Facebook, invisto no Threads agora, onde que eu invisto? O que é importante? Sempre olhar para o PCI, ver onde que a gente tem a maior quantidade dessas pessoas hoje dentro da rede social, de qual é a rede social mais importante para a marca, e a partir disso fazer o investimento numa escolha da rede social onde as pessoas mais estão relacionados àquele PCI. Então, vou dar um exemplo. Na minha última passagem no varejo, numa rede de home decor, a gente não estava presente no TikTok, porque foi definido estrategicamente que nós precisávamos estar no Pinterest antes de estar no TikTok. Putz, mas a audiência do TikTok é muito maior. Mas a importância do Pinterest para quem está escolhendo, para quem está se inspirando numa montagem de casa, para quem tá olhando esse momento, ele é muito mais importante do que o momento que o TikTok estava no momento de entrada no Brasil. Então, se a gente não estivesse fazendo muito bem o Pinterest, e aí a gente tem, né, um budget limitado, pessoas, tal, etc., a gente definiu ali em conjunto que, primeiro, a gente faria muito bem o Pinterest. Depois, a gente começaria a entrar em outras redes sociais. Não é sobre ter presença, né? É sobre ter a presença no lugar que vai te trazer resultado. Porque, de novo, né? É muito de cada empresa, né? Putz, eu tô chegando no Brasil, eu sou gigante no mundo, tô chegando no Brasil, preciso de presença. Tá bom, é um desafio, mas não é a realidade da maioria. Principalmente quem tá ouvindo a gente, a realidade é mais próxima, com um budget mais ajustado, né? Pra gente poder errar menos, errar pouco. Então, a escolha da rede social, a escolha de quais são os canais de mídia, elas são extremamente importantes. Legal. Já trabalhei em algumas empresas também, não, a gente precisa estar no outdoor, na rua tal. Precisa mesmo? Nosso público tá ali, né? Nosso público tá ali. Isso a gente tá fazendo mais para nos agradar internamente ou a gente tá para agradar o nosso consumidor? Métrica de ego ou métrica de resultado, né? Esse é o ponto. E quando a gente fala de marketing, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Principalmente numa empresa menor ou com empreendedores muito próximos do negócio, tem uma parte de ego que começa a transitar. Então, como que a gente relaciona isso? Como que a gente faz a empresa dar resultado e trazer o impacto para o consumidor? Ele é importante. Não estou dizendo que só o consumidor é importante, é diferente. Todos os stakeholders são importantes, né? Todos os stakeholders são importantes. E é importante a gente poder só olhar isso e colocar o peso certo em cada um dos pontos.